Bem-vindos à unidade 4. Nela estudaremos as teorias organizacionais e a gestão. Os objetivos da unidade 4. Discorrer sobre a abordagem institucional, conceituar as organizações, ONG, identificar as principais teorias organizacionais, mostrar a importância da gestão e explicar o que é gestão horizontal, apresentar o assédio moral, uma prática muito utilizada nas organizações. Então vamos saber agora o que é a abordagem institucional nos seus estudos conceituais. Ela é a forma como nos referimos aos mais diferentes temas abordados, em seus conceitos básicos e referenciais. As transformações ocorridas nas dimensões do capital e do trabalho e na sua inter-relação, temos outros elementos que contribuem para a superação das teorias que procuravam explicar o sistema de relação econômica e política. Entre elas, temos o estudo das teorias organizacionais, um estudo que é o fundamental para entendermos as transformações operadas na própria sociedade e que acabam interferindo no processo das relações entre o capital e o trabalho. Hoje, entretanto, ampliou-se o estudo dos significados gerais a respeito das organizações, considerando-as como influenciadoras ou mesmo causadoras dos mais diferentes problemas sociais. Assim, de forma genérica, os conceitos foram expandindo e envolvendo as relações sociais, caracterizando-as como impulsionadoras da desigualdade social. Nesse sentido, as abordagens conceituais se vinculam aos diferentes aspectos das organizações que sofreram aceleradas mudanças e que estão alterando as relações interpessoais. O fenômeno da globalização tem mudado radicalmente o cotidiano das pessoas, dentro e fora das organizações. Ele vem causando transformações no mundo e fazendo com que a economia passe a condicionar o universo da produção, da gestão, da cultura e das relações de trabalho e pessoais. Vários estudos sobre o comportamento de pessoas dentro e fora das organizações indicam que estamos enfrentando mudanças em todas as áreas do conhecimento e que acabam afetando diretamente a personalidade e o comportamento dos indivíduos. No que tange às organizações, o que presenciamos é a maneira de realizar o mesmo trabalho está mudando constantemente. Essa tendência foi reforçada pelo processo de reconfiguração dos padrões da produção e pela internacionalização dos fluxos de capital. Soma-se a isso a instabilidade da economia, a incerteza frente ao mercado de trabalho. Com relação ao trabalhador, extinguiu-se a ideia daquele trabalhador especializado com determinada tarefa no seu campo específico de atuação. Para Pierre Levy, no mundo pós-moderno, com a incorporação das máquinas cada vez mais sofisticadas, as rotinas de atividades produtivas, desaparece a figura do trabalhador tradicional. Em seu lugar, surge a figura do trabalhador contemporâneo, que vende não a sua força de trabalho, mas sim a sua competência, a capacidade de contínua atualização na execução de tarefas cada vez mais diversificadas e complexas. Nas últimas décadas, com a introdução das novas tecnologias e o desenvolvimento de novos sistemas e processos gerenciais nas organizações, foram incorporadas diversas práticas na condução dos negócios e nas relações de trabalho. Algumas funções braçais, tradicionais e burocráticas, consideradas arcaicas, acabaram mudando ou sendo eliminadas. Outras mais inovadoras foram surgindo. Tudo isso gerou um impacto profundo no comportamento, na cultura organizacional e também na forma de conduzir o gerenciamento das pessoas. Os impactos da globalização, mundialização, podemos ressaltar o aumento de desemprego, desqualificação do ser humano, com a necessidade de aumentar a produtividade e a redução de custos de produção, que amplia a busca pela competitividade nas organizações. Surge o desemprego em massa, em especial das pessoas com pouca ou sem qualificação profissional. Isso tem sido uma constante.
Em razão disso, a sociedade contemporânea, em grande parte, revela muita insegurança e incerteza quanto ao que esperar do futuro. Não há ponto de referência estável, inclusive com relação aos valores éticos e sociais. Mudanças condicionadas pelo funcionamento das relações da sociedade alteram o perfil social das organizações, causando situações emocionais estressantes que demandam um novo perfil de profissional, cada vez mais atualizado, diferenciado e, ao mesmo tempo, oferecendo uma crescente disponibilidade de mão de obra que acabam por gerar um desequilíbrio não apenas na sociedade, mas na capacidade mental e psicológica dos indivíduos. Se isso não bastasse, outro problema acirrado com o processo de transformação e que está intimamente vinculado ao processo de globalização é a desigualdade. Nesse aspecto, a abordagem institucional proporciona importantes contribuições para o estudo da gestão nas organizações, uma vez um empreendimento resulta não somente da ação humana projetada e planejada, mas também de sua interação no contexto cultural, político, além de processos cognitivos, simbólicos e sociais. Ou seja, a atenção ela está voltada para o exame dos elementos de rede relacionais e do sistema cultural que modelam e sustentam a estrutura e ação das organizações. A abordagem institucional visa analisar quais são os valores que os principais atores sociais compartilham na sociedade, quais os recursos de poder dispõem e como os utilizam para a consecução dos seus objetivos. Seu objetivo, segundo Mendonça, é explicar os fenômenos organizacionais por meio de entendimento do como e do porquê as estruturas e processos organizacionais tornam-se legitimados e quais as suas consequências nos resultados planejados para as organizações. Além disso, visa analisar as organizações no contexto brasileiro, afinal, a nossa sociedade é constituída por organizações e fornecem os elementos necessários ao atendimento às necessidades humanas, individuais e sociais. Agora, você já sabe o que é uma abordagem conceitual. Vamos aprender o que é uma organização e depois o que é uma organização não governamental. Uma organização pode ser definida como uma associação de pessoas, um grupo humano que, através de uma estrutura básica, trabalham em conjunto visando atingir um objetivo comum. Suas atividades são realizadas através da divisão do trabalho e função, obedecendo a uma determinada hierarquia. Organização entende-se que é um agrupamento de pessoas que se reúnem em forma estruturada e deliberada em associação, traçando metas para alcançarem objetivos planejados e comum a todos os seus membros. São vários os tipos de organizações existentes. Elas podem ser complexas, simples, estatais, privadas, com ou sem intuito de lucro, formais ou informais. Para morais, elas podem ser de natureza econômica ou social. As de natureza econômica são as organizações que têm um caráter específico de empresa e buscam finalidade lucrativa. São vários os tipos de organizações existentes. Estas assumem riscos e são dirigidas por uma filosofia de negócios. De natureza social, são as organizações voltadas para as ações comuns ou de utilidade pública. Fundamentam-se na aceitação dos valores e das formas sociais, sem finalidade lucrativa. Embora a escola clássica de administração argumentasse que existiria um único modelo de configuração estrutural e que este operaria eficientemente em todas as situações para todos os tipos de organizações, o que presenciamos hoje é inversamente o contrário. As organizações atualmente apresentam configurações estruturais diferenciadas, uma vez que não há uma estrutura única que seja altamente efetiva para todas as organizações.
A estrutura de uma organização pode ser simplesmente definida como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e como é feita a coordenação dessas tarefas, ou seja, sua estrutura deverá variar de acordo com o modelo de gestão adotada, dependendo do modo adotado dentro da estrutura organizacional, pode-se ter uma das principais fontes de demanda para a intervenção do assistente social. Situações como responsabilidade pela baixa produtividade, pela exploração da mão de obra, pelas desigualdades no ambiente de trabalho, pelos processos de exclusão, não apenas na empresa, mas também na própria comunidade em que ela está inserida, são desafios para o assistente social dentro das organizações. Um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalhos criativas capazes de preservar e efetivar direitos a partir da demanda emergente do cotidiano. Como pode ser estabelecida a intervenção do assistente social nas organizações? A intervenção do assistente social nas organizações deve ser estabelecida como uma ação prática, consciente, refletida e vinculada aos processos interacionais de capacitação de pessoal para a formação de grupos com espírito analítico e crítico, sendo capazes de compreender onde se processam as mudanças no ambiente interno e externo à organização, estimulando assim o desenvolvimento de agentes de transformação. O assistente social deverá fornecer as respostas às crescentes demandas e pressões sociais de forma eficiente, eficaz, com qualidade, capacitando-se ao atendimento, buscando fazer valer a legitimidade da organização perante a sociedade através de seu desempenho e capacidade profissional. O assistente social deve ver as organizações como entidades únicas, com suas peculiaridades, circunstâncias e perspectivas de sucesso. Esse relacionamento faz com que cada organização seja vista como um conjunto único de contingências, uma voltada para o atendimento da demanda institucional, que é condicionada pelo contexto socioeconômico e pelos diferentes interesses em jogo, e a outra, que visa atender às demandas profissionais, pessoais de seus membros. Nas organizações estão todos os tipos de conflitos e contradições que são estabelecidas entre as relações de poder e saber que ali se materializam. Por isso, ao tratar a questão do trabalho na organização, este item merece uma análise cuidadosa, já que nele podem estar implícitos armadilhas ao desenvolvimento pessoal do próprio assistente social. Ele representa uma força produtiva não apenas para satisfazer as necessidades do mercado, mas sim para transformá-lo em fonte de pressão na criação de novos modos de organização e na realização de um trabalho que seja ao mesmo tempo lúdico, criativo, construtivo, de um projeto que vise ser democrático. As organizações empresariais configuram-se como um espaço permeado de complexidade, tensões, contradições, organizados em função do sistema capitalista. Por essa razão, repete-se nas instituições empresariais a problemática da sociedade contraditória, com valores distorcidos e emperramento das ações, nas quais os usuários são tratados como mero receptor de benefício, o que o torna mais vulnerável frente à força de capital. A capacidade de luta do trabalhador fica reduzida com a mutilação do corpo e da mente, agravado pela ameaça do desemprego, intensificado na reestruturação neoliberal, consequentemente, com as suas consequentes perdas de direitos civis, sociais e políticos, aumento da carga social do trabalho com a submissão e agressão à sua saúde. Atuar na organização, considerando-o como um novo espaço de intervenção de resistência intelectual e prática, ao modo como o capital vem conduzindo nossas vidas, podemos ainda depositar a atuação do assistente social à esperança de construção de um mundo melhor. As organizações não governamentais e ONGs.
Elas são organizações sem fins lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, da filantropia e do mercenato, expandindo seu sentido com outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil. Com o passar do tempo e com as lutas pela democratização dos países, recuperou-se a ideia de uma sociedade civil que se destacava por um espaço próprio, não governamental, de participação nas causas coletivas. Nesse espaço, os indivíduos e instituições particulares exerceriam sua cidadania de forma direta e autônoma, o que implicou em um novo sentido de cidadania, com seus direitos e deveres, formando assim uma espécie de setor diferenciado, o terceiro setor, que abrangia a sociedade civil. A partir dos anos 60 e 70, eles cresceram em atuação, sendo destinados a promover projetos de desenvolvimento no terceiro mundo. Nesse período, muitas ONGs europeias procuraram parceiros no mundo afora e acabaram por fomentar o surgimento de ONGs nos continentes do hemisfério sul. Em 1992, foi proposta uma nova definição para ONGs, criando uma definição estrutural operacional composta por 5 atributos, que distinguem as organizações do terceiro setor de outros tipos de instituições sociais. São eles: primeiramente, formalmente constituídas, possuem alguma forma de institucionalização legal ou não, com um nível de formalização de regras e procedimentos para assegurar a sua permanência por um período mínimo de tempo. Segundo, estrutura básica, não governamental. São privadas, ou seja, não são ligadas institucionalmente a governos. Terceiro, gestão própria, não são controladas externamente. Quarto, sem fins lucrativos, a geração de lucros ou excedentes financeiros deve ser reinvestida integralmente na organização. Essas entidades não podem distribuir dividendos de lucros aos seus dirigentes. Quinto, o trabalho voluntário possui algum grau de mão de obra voluntária, ou seja, não remunerada. No cenário nacional, as organizações sem fins lucrativos têm assumido um papel relevante, buscando atender às demandas sociais que o primeiro e o segundo setor não podem ou não conseguem suprir. Mas não é apenas no cenário nacional que as ONGs têm sobressaído. Atualmente, elas existem em todo o mundo e tem atuação efetiva e ordinária em prol das lutas mais essenciais de proteção ao homem e à vida na Terra. Exemplos de organizações não governamentais e ONGs. Para Peter Drucker, o setor social sem fins lucrativos é aquele em que a administração é mais necessária hoje em dia. É ali que a administração sistemática, baseada na teoria e guiada por princípios, pode render os maiores resultados em menor tempo. Basta pensar nos enormes problemas com que o mundo se defronta: pobreza, saúde, educação, tensões internacionais, em que a necessidade de soluções administrativas se torna clara. Dessa forma, devemos criar algumas estratégias para o bom gerenciamento das ONGs. Primeiramente, ambiente competitivo. A competitividade existente no ambiente das organizações com fins lucrativos faz com que a corrida mercadológica seja a base para o crescimento organizacional. Entretanto, as estratégias de crescimento para as organizações sem fins lucrativos não se baseiam na competição, e sim na concretização de seus objetivos sociais. Segundo, a racionalidade do processo. Organizações que visam lucros podem definir estratégias como num procedimento racional de análise de oportunidade e ameaças, possibilitando o conhecimento mais aprofundado da organização sobre seu ambiente, podendo servir de subsídios para o maior domínio gerencial da empresa.
Já nas organizações do terceiro setor, o processo decisório não possui a mesma racionalidade. A sobrevivência dessas empresas, garantida por fatores que não são autonomia gerencial sobre a ambiência externa. Terceiro, capacidade de adaptação. Tendo em vista as frequentes transformações ambientais e a eficácia das organizações, que depende de sua capacidade de adaptação e resposta rápida às novas demandas, a dificuldade está no fato de que as organizações sem fins lucrativos, pela sua própria natureza, têm dificuldade de justificar mudanças repentinas, devendo normalmente transparecer a consistência, coerência e estabilidade. Agora, você já é capaz de responder a essa pergunta. Então, vamos lá. Responda em nosso ambiente virtual. Como deve ser o olhar interventivo do assistente social nas organizações? Vamos falar agora sobre as teorias organizacionais. Teoria é um conjunto de suposições interrelacionadas para explicar o que se pretende e depende da capacidade desta explicação para resolver problemas concretos e prover a base para planejar. Teorias organizacionais. É um conjunto de ideias desenvolvidas por alguém de forma sistematizada, organizada, metodologicamente. As teorias organizacionais e os modelos gerenciais evoluíram à medida que as necessidades foram surgindo e identificadas com novos estudos e descobertas. Elas acabaram impondo para as organizações uma nova concepção de formas de gerir os negócios. Essas teorias, algumas em maior, outras em menor teor, passaram a fazer parte do cotidiano das empresas brasileiras, contribuindo para que as organizações pudessem absorver os estudos científicos e adaptá-las, ajustá-las, desenvolvendo capacidade de criar melhor a prática. Origem do estudo das teorias de gestão remonta ao século XX, momento em que há o primeiro registro de um estudo científico nessa área. Até então, as empresas guiavam-se apenas pelas análises empíricas, ou seja, sem métodos ou técnicas. Somente em 1903 que surgiu o primeiro estudo científico dos métodos de gestão apresentado sob a forma de uma teoria. Teorias organizacionais tiveram início com a teoria geral da administração, que deu ênfase nas tarefas, com a administração científica de Taylor. A seguir, a preocupação básica passou a ênfase na estrutura com a teoria clássica de Fayol e com a teoria da burocracia de Weber, seguindo-se mais tarde a teoria estruturalista da administração. A reação humanística surgiu com a ênfase nas pessoas, através da teoria das relações humanas, mais tarde desdobrada pela teoria comportamental e pela teoria do desenvolvimento organizacional. A ênfase no ambiente surgiu com a teoria dos sistemas, sendo completada pela teoria da contingência. Esta, posteriormente, desenvolveu a ênfase na tecnologia. Cada uma dessas 5 variáveis, tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia, provocou a seu tempo uma diferente teoria administrativa, marcando um gradativo passo no desenvolvimento dos estudos organizacionais. Agora vejamos os anos e as respectivas teorias. Em 1903, temos a teoria da administração científica. Já em 1909, a burocracia. Em 1916, a clássica. Em 1932, relações humanas. Em 1947, a estruturalista. Em 1951, a dos sistemas. Em 1953, sistemas sociotécnicos. Em 1954, teoria neoclássica. 1957, comportamento organizacional. Em 1962, desenvolvimento organizacional. Em 1972, contingência. Diferentes teorias organizacionais. Temos a teoria clássica, na verdade, um conjunto de estudos que se caracterizam fundamentalmente por serem inovadores para a época.
Um conjunto de estudos que se caracterizam fundamentalmente por serem inovadores para a época, ela veio de encontro à real necessidade de toda uma sociedade mundial que se industrializava rapidamente e, por último, trariam mudanças que marcariam época. Ela está fundamentada nas ideias de Taylor e Fayol, que representou um avanço na forma de analisar a presença do trabalhador no processo organizacional, e algumas das suas conclusões continuam viáveis e com aplicações no processo de produção atual. Maior preocupação era a execução das tarefas, o uso de técnicas, métodos e análise das rotinas, visando a racionalização do trabalho operário e o aumento da lucratividade. Isto é, de acordo com Lacombe, ela está representada na divisão do trabalho em tarefas elementares e praticamente indivisíveis e na especialização das pessoas na execução dessas tarefas, visando a obter ganhos de produtividade. A teoria clássica se divide em dois momentos. Primeiro, a administração científica de Frederick Taylor, em 1911. Taylorismo é um nome dado para designar um sistema de produção industrial que busca dinamizar o trabalho das fábricas com a finalidade de aumentar a produtividade, baseada em um método científico de organização do trabalho desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick Taylor. Segundo, o Fordismo, também conhecido como sistema de produção que compreende a fabricação em série, em massa, utilizado pela indústria de automóveis a partir de 1914, que baseava-se em uma linha de montagem e onde cada empregado ficava responsável por uma única função. Originou-se dos estudos e projetos de padronização e simplificação criados por Taylor, que foram colocados em prática por Henry Ford. Fayol, em 1916, com o desenvolvimento em todos os países industrializados da época, a administração científica estava sendo acusada de massificar e de tornar mecanicista o trabalho dos homens nas empresas. Não havia aqui uma preocupação com o trabalhador. Preocupado com isso, em 1924, a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos fez uma pesquisa de verificação de correlação entre produtividade e iluminação do local de trabalho dentro dos princípios da administração científica. Temos também a teoria das relações humanas de Hawthorne. A pesquisa, que se estendeu até 1932, teve seus interesses centrados na fadiga humana, nos acidentes de trabalho, na rotatividade muito alta de pessoal, no efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal. Assuntos que até hoje são discutidos e analisados nas teorias organizacionais. Os princípios básicos dessa teoria, primeiramente temos o nível de produção, que não é determinado pela capacidade física do empregado, mas pelas normas sociais e as expectativas do grupo a que o mesmo pertence. Segundo, os aspectos sociológicos, psicológicos e emocionais são mais importantes que os técnicos. Terceiro, o comportamento social dos empregados se apoia totalmente no grupo que pertence. Quarto, as normas e padrões sociais condicionam o comportamento dos trabalhadores. Quinto, a empresa passou a ser vista como uma organização social composta de grupos sociais informais que se confrontam com a organização formal da empresa. Sexto, a especialização de tarefas não era a maneira mais eficiente de divisão de trabalho. Sétimo, a ênfase dessa teoria está nos aspectos emocionais típicos do comportamento humano. A concepção do homem social na teoria das relações humanas é derivada do fato de que a motivação econômica é secundária na determinação do rendimento do trabalhador, sendo prioritário o reconhecimento do trabalho, a aprovação e a participação social. Teorias neoclássicas. Em 1950,
Período pós-Segunda Guerra Mundial trouxeram modificações econômicas e sociais que geraram grande desenvolvimento industrial. Em virtude dessas modificações, a teoria clássica foi realinhando, atualizada e moldada aos problemas administrativos das organizações que surgiram na sequência lógica do tempo e do desenvolvimento industrial. A teoria neoclássica apresenta as seguintes características: ênfase na prática da administração, reafirmação relativa dos aspectos clássicos, ênfase nos princípios gerais de administração, ênfase nos objetivos e nos resultados, ecletismo da teoria neoclássica. A administração por objetivos é produto da teoria neoclássica. Teoria da burocracia. Ela surgiu na década de 1940, através dos estudos de Max Weber. Embora, segundo Chiavenato, sua origem data da antiguidade. Seus estudos mostram que as organizações são formais, burocráticas, regidas por regulamentos ou leis que criam direitos e obrigações. Elas apresentam um sistema social com um conjunto de funções oficializadas. Teoria estruturalista representou um desdobramento da teoria da burocracia e teve como origem os seguintes fatos: a oposição surgida entre a teoria tradicional e a teoria da relação humana, a necessidade de que a organização seja vista como uma grande e complexa unidade social, onde os grupos sociais se interagem, a influência do estruturalismo nas ciências sociais e sua repercussão no estudo das organizações. Novos conceitos de estruturas, conjuntos de dois ou mais elementos que permanecem inalterados na mudança ou na diversidade dos seus elementos. Seu objetivo principal foi o estudo da estrutura interna da organização e o processo de interação com as demais organizações. O foco do estudo é a visão do homem organizacional, aquele que vive dentro das organizações desempenhando diferentes papéis e onde as relações são estabelecidas e os conflitos inevitáveis. Outros elementos importantes é o estudo do conflito e das cooperações que ocorrem no ambiente organizacional. Para os estruturalistas, os conflitos, nem todos desejáveis, são elementos geradores de mudança e de inovação na organização. Vamos aprender sobre as teorias organizacionais? Teoria comportamental ou teoria behaviorista. Os desdobramentos da teoria das relações humanas têm seu fundamento na motivação humana. A abordagem comportamental questiona a hipótese do homem econômico que busca maximizar sua remuneração, apresentando em seu lugar o homem social, motivado por recompensas, sanções sociais. Seu fundamento está em conhecer as necessidades humanas para entender o comportamento do homem. Ela prega também o uso da motivação como um meio para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Teoria dos sistemas, introduzida na administração a partir da década de 1960, em virtude dos trabalhos do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, que integrou as ciências naturais e sociais. A teoria dos sistemas, elas são abordadas como sistemas abertos, com interações, independência entre as partes e com o ambiente que o envolve, tendo várias entradas e saídas para garantir o intercâmbio com o meio. Os sistemas são um conjunto de partes ou elementos interdependentes que formam um todo complexo, unitário e organizado no sentido de alcançar os objetivos anteriormente propostos. Seu foco de estudo é a concepção do homem funcional, com desempenho de vários papéis e seus conflitos somados aos das organizações. Agora veremos a teoria da contingência ou da abordagem contingencial. A partir de uma série de pesquisas feitas para verificar quais os modelos de estrutura organizacional era mais eficaz em determinado tipo de indústria,
A principal foi a realizada por Paul Lawrence e Jay Losch sobre o confrontamento entre as organizações e o ambiente, que deu origem à teoria da contingência em 1967. Tem por base que as contingências externas, o conjunto de circunstâncias, situação, o contexto tecnológico, ou seja, o ambiente, pode ser considerado como um fator de oportunidade ou de ameaça e que é capaz de influenciar a estrutura e os processos internos da organização. A teoria do desenvolvimento organizacional, ela surgiu em 1962, decorrente das ideias de vários autores a respeito do ser humano, da organização e do ambiente em que estes crescem e se desenvolvem, uma nova conscientização social dos participantes das organizações, os quais, contando com sua vivência particular, seu passado pessoal e sua autoconscientização. A teoria da administração por objetivos. Esse modelo defende basicamente que a empresa deve se preocupar menos com os fins e mais com as atividades que são desenvolvidas para atingi-los. Já a teoria da administração estratégica caracteriza-se por propor em seu modelo uma visão estratégica da gestão com o objetivo de alcançar uma condição competitiva e sustentável. A teoria da administração participativa propõe a participação dos trabalhadores nas decisões da organização. O objetivo é garantir a paz social, a harmonia e a mutação da sociedade através da empresa, ou seja, através da administração participativa, se busca melhorar a satisfação, a motivação dos empregados através da valorização das suas capacidades decisórias e possibilitar à organização o alcance melhor da competitividade no mercado. A teoria da administração japonesa poderia ser classificada como um modelo de gestão fortemente embasada na participação direta dos funcionários. Temos a teoria da reengenharia. A reengenharia é o representar fundamental, é a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e velocidade. Agora vamos conhecer os diferentes aspectos da gestão. Significado de gerir, gerenciar, administrar e direção. Para muitos, representa uma metodologia que se engloba técnicas, ciência e aptidão necessária ao bom funcionamento de uma organização empresarial. Os sistemas de gestão variam consoante o tipo de organização e empresa e os objetivos a atingir. Ela é o conjunto de processos, técnicas e maneiras de organizar o esforço humano para se obter eficácia e mais eficiência nas organizações e da nação como um todo em um determinado contexto e em um determinado período de tempo. Agora vocês estão vendo um gráfico na tela que fala sobre dimensões da gestão. Ela pode ser técnica, teórica, afetiva e lógica. As dimensões da gestão são, primeiro, técnica, representa o conhecimento acumulado pelos próprios empregados e demais atores que vivenciam o dia a dia da organização. Segundo, teórica, que depende do conhecimento de todos os atores envolvidos. Terceiro, a afetiva está vinculada às relações sociais, emocionais, psicológicas dentro da organização. Quarto, lógica, que representa o encadeamento lógico causal entre os diversos elementos da organização. Quinto, ética, que está relacionada aos princípios, valores, objetivos e metas da organização e que depende do comportamento de cada sujeito na organização. E qual será a tarefa do gestor?
A tarefa do gestor é interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-lo em ação organizacional por meio do planejamento, da organização, da direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis de organização, a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada à situação. Gestão horizontal. A base não consegue passar adiante até os altos cargos diretivos a informação que por vezes são vitais para a saúde empresarial. E o topo não consegue tornar suas ordens e instruções inteligíveis para a base. Uma gestão voltada para a horizontalidade diz respeito à disposição do capital humano na organização, a um redesenho das atribuições e responsabilidades do empregado, que é importante ressaltar aqui a responsabilidade pela aquisição de competências e habilidades e do próprio empregado, com o auxílio das organizações, o qual deve ser contínuo e permanente. A gestão voltada para a horizontalidade, ela deve se basear na autonomia operacional. Autonomia operacional que transfere o poder de mando para os próprios executores das atividades. Isto é, cada colaborador tem o seu grau de autonomia e controle sobre a tarefa que está sob a responsabilidade. Isto acaba gerando maior grau de satisfação e amplia a produtividade dos agentes da organização. A avaliação do seu desempenho deve ser realizada periodicamente. Ela descreve e aponta os critérios de avaliação do empregado e de suas atividades. Cadeia de comando identifica quem supervisiona quem sem o poder do autoritarismo característico das chefias. Nessa relação, o mais importante é a capacidade de negociar, mediar e influenciar. Dessa forma, a cadeia de comando na empresa, orientada a processos, não se baseia em comandos e controle, mas em negociação e colaboração. Capacidade dos indivíduos visa a descrição das atribuições, funções e competências dos empregados. Essa capacitação deve ter como objetivo o estabelecimento e a formação das múltiplas competências, tendo por princípio o estabelecimento do empowerment. Empowerment atribui influência ou poder acrescido às pessoas, colaboradores, designadamente através do envolvimento no processo de decisão, concedendo autonomia. No senso comum, significa ensinar a pescar e não dar o peixe. Diferenças entre a organização com ou sem empowerment. Organizações sem empowerment, os funcionários, os colaboradores, eles esperam ordens, executam, o chefe é o responsável e encontra os culpados. Já na organização com empowerment, os colaboradores, eles tomam decisões, planejam, executam, todos são responsáveis. Eles resolvem problemas e buscam soluções. Organizações horizontalizadas, além de possibilitar e estimular o empowerment e a interdisciplinaridade, privilegiam a comunicação, a transparência no trabalho, a cobrança mútua ao longo de todas as atividades. Seus empregados trabalham no sentido do fortalecimento do time. A estrutura organizacional nesse tipo de gestão, a hierarquia não é rígida e nem permanente. Ela é reduzida e aqueles níveis que não produzem resultados são eliminados. Na realidade, ela promove a construção de uma cultura corporativa transparente, de cooperação, de colaboração, com foco contínuo no desenvolvimento de competências e fortalecimento dos valores dos empregados, promovendo a responsabilidade e o bem-estar na organização. Medidas de desempenho.
As avaliações dos trabalhadores envolvem a formação e capacitação e o respectivo desempenho do empregado, relacionando ao seu processo produtivo. É feita de modo constante e com a participação de todos os envolvidos e visa medir a satisfação interna e externa com relação aos elementos que compõem a estrutura da organização. A natureza do trabalho são múltiplas e variadas, envolvem o entrelaçamento de diversas competências. Sendo assim, os trabalhadores que apenas trabalham e os gerentes que apenas gerenciam condenam as empresas e organizações disfuncionais, repletas de gerentes que não executam o trabalho real e de trabalhadores que não têm responsabilidade ou conhecimento suficiente para fazer o trabalho de forma certa. Organização do trabalho. Ela provê sinergia, interação entre os profissionais de diferentes habilidades e competências que são necessárias aos extensos processos de negócio. O que vale aqui é a interdisciplinariedade. Além disso, a habilidade de pensar criativamente, de responder com reflexibilidade, são novos desafios impostos às organizações. Participe do fórum, interaja no ambiente virtual. O Fórum Edgar Morin, na sua obra Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, enfatiza que a inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva, reducionista, rompe o complexo mundo em fragmentos disjuntos. Fraciona-se assim os problemas, separa o que está unido e torna unidimensional o multidimensional. Você concorda com ele? Justifique sua opinião. Bem, você deve estar se perguntando, mas qual seria a importância da gestão horizontal? Ela aumenta e fomenta o envolvimento e o comprometimento dos empregados às decisões tomadas, além de ampliar a confiança recíproca, a produtividade, a redução de custos para a organização e estimula a cooperação. Uma pessoa competente é aquela que faz o que se espera dela. A incompetente é a que não faz. A metacompetente é a que consegue ir além. O século XXI vai ser o século dos profissionais metacompetentes. Formas de implementar a gestão horizontal nas organizações. Promover mudança no desenho organizacional, designar proprietários de processos, trabalhar com times, equipes, reduzir a hierarquia, promover empowerment, usar a tecnologia da informação, dar ênfase nas competências múltiplas, pensar, ousar, enfrentar desafios, treinar pessoal em função específicas, medir resultados, aperfeiçoar ou promover a construção da cultura organizacional. Pense e responda. Qual o papel do assistente social nessa nova configuração gerencial, nessa gestão horizontal? Agora vamos falar sobre o assédio moral. A questão da violência tem sido objeto de muitos estudos e pesquisas. Caracteriza-se pela sua complexidade e amplitude, não sendo uma realidade exclusiva do cotidiano das organizações. Essa violência resulta do poder organizacional que consiste na capacidade de decidir sobre as pessoas e obter a docilidade delas, ditar as ordens e vê-las cumpridas. O assédio moral ou violência moral no trabalho é toda forma de violência psicológica realizada contra o outrem ou em função da sua relação ou vínculo de trabalho estabelecido em razão ou não de uma hierarquia de poder. Foi publicado no Brasil o livro de Mary Francis, traduzido com o título de Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano. No caso das organizações, pode ser definido como a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.
sendo mais comum em relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas dirigidas a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, conduzindo a desistir do emprego. Agora, vocês vão entender algumas formas de assédio moral que todo assistente social deve conhecer. Dar instruções confusas e imprecisas, bloquear o andamento do trabalho alheio, atribuir erros imaginários, ignorar a presença do funcionário na frente dos outros, pedir trabalhos urgentes sem necessidade, pedir execução de tarefas sem interesse, sobrecarregar o funcionário de trabalho, não cumprimentá-lo e não dirigir a palavra, impor horários injustificados, fazer circular boatos maldosos, calúnias sobre a pessoa, forçar a demissão, insinuar que o funcionário tem problemas mentais ou familiares, transferi-lo do setor para isolá-lo, não atribuir tarefas, retirar seus instrumentos de trabalho, como por exemplo o telefone, o fax, o computador ou a sua mesa. Agredir preferencialmente quando está a sós com o assediado. Proibir os colegas de falar e almoçar com a pessoa. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o site www.assediomoral.org. O papel do assistente social também cabe ressaltar o basta à humilhação. Munido de informação e ele precisa mobilizar os trabalhadores envolvidos em assédio, pois um ambiente de trabalho saudável é uma conquista diária, possível na medida que haja vigilância constante, objetivando condições de trabalho dignas, baseadas no respeito ao outro como legítimo e no incentivo à criatividade e à cooperação. Seu combate exige a formação de um coletivo multidisciplinar envolvendo diferentes atores sociais, sindicatos, advogados, médicos do trabalho, outros profissionais de saúde, sociólogos, antropólogos e grupos de reflexão sobre o assédio moral. Estes são passos iniciais para conquistarmos um ambiente de trabalho saneado de riscos e violências e que seja sinônimo de saúde mental e de cidadania. Lembre de realizar as atividades dessa unidade de estudo, elas irão ajudar você a fixar todo o conteúdo. Espero que você tenha aproveitado bastante os conteúdos dessa unidade e convido você a participar do ambiente virtual enviando suas dúvidas e trabalhos. Tenha um excelente aprendizado e bons estudos!